começando mais um Espaço Life, que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida. E olha, já deu para perceber que tem alguma coisa diferente hoje. O apóstolo Carlos Alberto não está aqui comigo, mas olha, o Senhor Jesus está comigo, com você, onde você estiver. Tenha certeza disso. Eu quero convidar você, antes de qualquer coisa, para estar conosco. Estar conosco onde? Na Igreja Evangélica Corpus Christi. Igreja Evangélica Corpus Christi. Onde fica a Igreja Evangélica Corpus Christi? Na Avenida Papa Pio XII, número 866. Avenida Papa Pio XII, número 866. Quais são os dias de culto que você pode estar com a gente? Que você estará, no nome de Jesus, você estará conosco. Quais são os dias de culto? Quinta-feira, às 8 horas da noite. Toda quinta-feira. Antes tínhamos um culto na terça, não temos mais. Agora só na quinta-feira, 8 horas da noite. No sábado, também 8 horas da noite, às 20 horas. E no domingo, o horário é diferente. No domingo começamos às 18 horas. Olha, não tem como. Se você não consegue se encaixar ali num horário, você vai conseguir no horário de domingo. Não consegue vir às 8? Você vem no domingão, que você já descansou, já ficou com a família o dia inteiro. Aí às 18 horas, 6 horas da tarde, você vai para a igreja e será uma bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Nós precisamos pedir ao Senhor. Alguém, pelo menos um em uma casa, tem que se levantar para pedir o socorro que vem dos céus, que vem do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, muito alegre, porque hoje, como já disse no comecinho, o apóstolo Carlos Alberto não está, mas temos aqui uma Xerox. Temos aqui alguém muito semelhante a ele. É com muita alegria que eu digo agora aqui um oi muito especial para o pastor Jeter, que é líder dos jovens lá na Igreja Corpus Christi. Tudo bom, pastor? Tudo bem, apóstolo. É um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente hoje. Amém, amém. Olha, o Senhor tem feito coisas grandiosas, grandíssimas coisas tem feito o Senhor. E, sabe, é algo tremendo. O pastor Jeter, que é meu filho, é com muito orgulho, com muita honra, é com muita alegria que eu posso dizer isso. E ter um filho bonito desse não é para qualquer um. E um pastor usado por Deus é muita honra, graças a Deus por isso, não é mérito nosso. São realmente presentes de Deus na minha vida, na nossa vida, na minha e do apóstolo Carlos Alberto. E eu quero dizer a você, o Senhor tem falado coisas, como eu já disse, Ele cuida dos jovens ali, com os jovens da igreja, Ele tem essa liderança com eles. E o Senhor tem falado coisas tão preciosas. E eu gostaria, pastor, que você compartilhasse alguma coisa disso. Deus tem falado muita coisa e que você compartilhasse alguma coisa que eu tenho certeza que já está aí dentro de você para falar comigo e com tanta gente aí que está nos assistindo agora. Amém. Quando a gente lê na Bíblia aqui em Jeremias 23, versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixa que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidam do meu povo, mas o espalham e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E quando nós vemos essa palavra, que essa palavra é uma palavra que Deus tem trazido bastante ao meu coração, eu tenho lido ela bastante, e Deus tem falado muito sobre a responsabilidade nossa de estar à frente de alguma coisa e de não estar fazendo o que Deus espera, de querer talvez fazer alguma coisa para ver um resultado aparente, fazer alguma coisa para ver pessoas satisfeitas,
para ver igrejas cheias, para ver nosso ego como homem satisfeito. E Deus vai cobrar isso de nós se nós não falarmos a verdade. E é para isso que nós estamos aqui, para falar a verdade. Uma frase que o apóstolo Carlos tem falado, é que hoje nós temos pregado fé sem arrependimento. E temos falado de salvação sem uma genuína conversão. E esta é até uma palavra que Deus trouxe para nós no último culto Game Over que nós tivemos na igreja. E quando nós vemos falar sobre fé, muitas vezes nós vemos falando sobre fé, incentivando a fé, que você tem que ter fé, que a tua fé vai fazer. E quantas vezes que nós temos colocado tanto a nossa fé em tantas coisas que não vão acontecer nada. E se for para acabar esse programa aqui e não acontecer nada dentro de você ou na tua casa, não tem por que a gente fazer esse programa. Alguma coisa tem que mudar no seu coração. E quando nós vemos aqui, não tem como ter fé sem arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é medo da consequência de um erro. Não é medo daquilo que nós fizemos errado e buscamos a Deus para que Deus possa não fazer ter a consequência, mas melhorar a situação. E arrependimento é quando verdadeiramente nós não queremos mais fazer aquilo e realmente estamos mal por ter desagradado a Deus, independente de colher o fruto do que nós fizemos. E quantas vezes nós temos noção que arrependimento é aquilo que nós fazemos, que nós queremos que Deus nos livre da consequência de um pecado nosso. A consequência é do pecado e nós vamos ter que colher, não tem jeito. Agora, arrependimento é diferente disso. E o restante dessa frase aqui diz: salvação não vem sem conversão. E o que verdadeiramente é conversão? Uma passagem que Deus tem me incomodado bastante, está em Lucas 22, capítulo 62, onde diz: então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas se a gente ver um pouquinho antes, no versículo 31, Jesus está dizendo a ele: Simão, Simão, escute bem, Satanás conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não te falte fé. E quando você se converter, você consiga animar seus irmãos. E quando nós vemos aqui, nós vemos que Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro viu sinais, Pedro viu maravilhas, Pedro foi parte de um sinal. E quantas vezes que talvez nós podemos falar que nós conhecemos Jesus há não sei quantos anos, estamos com Ele já há não sei quantos anos, talvez você possa falar que você conhece Ele, que você já viu sinal na tua vida, que você já foi usado para sinal, que você já viu maravilha, mas a pergunta é que, a exclamação é que não adianta conhecer Jesus se realmente não houver uma conversão. E talvez nós possamos parar e falar: então, mas eu já entreguei alguma coisa para Jesus. A primeira coisa que Pedro fez foi entregar, depois andou 3 anos com ele. As redes furadas dele. E não teve nada. Ele entregou tudo que ele tinha, entregou a condição dele, entregou a condição da família dele. Sim. E a entrega é a primeira coisa no Evangelho. E quantas vezes nós estamos vivendo atrás de um Evangelho onde nosso ego vai ser satisfeito, onde nós queremos ouvir uma palavra, onde nós vamos mudar, onde Deus vai fazer. E nós, como sacerdotes aqui, como eu li no começo, nós não podemos falar para você que vai acontecer nada se Deus não encontrar uma conversão genuína no nosso coração. Você só vai passar anos e mais anos e mais anos dentro de uma igreja se frustrando, esperando o que Deus vai fazer, e Deus não vai fazer porque Deus não pode ir contra a própria palavra dele. Quantas vezes que nós vemos aqui, nós vemos Jesus chegar a Pedro e falar: olha, você ainda não se converteu, Pedro, você conhece, mas você não tem conversão. E quantas vezes que essa é a nossa triste realidade. Sim. E que Deus pode mudar isso. Deus pode entrar por completo e nos fazer ser completamente diferente disso que nós estamos vivendo, andar numa situação completamente diferente dessa que nós estamos andando hoje. E talvez a nossa pergunta hoje seja: será que realmente nós queremos andar com Cristo para conhecer a Ele? Ou pior ainda, para usar Ele para alguma coisa? Ou será que nós queremos realmente ser convertidos a esse Evangelho? Onde não vai nos trazer um bem, onde eu não posso te falar que você vai ser próspero, que tua vida vai ser muito melhor, se teu coração não estiver rasgado e quebrantado na presença de Deus em primeiro lugar, servindo a Ele por amor. Isso é tremendo, pastor. E olha, se tinha alguém
que já estava assim familiarizado com Jesus foi o apóstolo Pedro. Porque ele era o discípulo querido, né? Que deitava no ombro de Jesus, poxa, pastor, é tremendo, porque acontece muito isso dentro da igreja. As pessoas vão se familiarizando com a palavra, vão se familiarizando com os cânticos, vão se familiarizando com os trejeitos de cristão, mas na realidade, infelizmente, às vezes, não tem nada de convertido, né? De cristão. Está passando longe. E quando nós vemos aqui, Jesus continua falando para ele. Jesus fala isso para ele e Pedro responde: Jesus, eu estou pronto a ser preso e a morrer com o Senhor. Se engana, né? E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E quando Pedro chega aqui, quando nós lemos lá que Pedro chorou, quando nós vemos que Pedro se quebrantou, foi porque o galo cantou e ele fez isso. E por que Pedro fez isso? Porque a intenção dele era se sair bem com quem estava do lado dele. Sim. Qual ia ser a reputação dele se ele andasse com aquele cara? O que iam pensar dele se ele assumisse que ele queria seguir um evangelho que não era o mesmo evangelho que os fariseus seguiam? Qual seria como o povo viria contra ele se ele seguindo um evangelho que não era o evangelho que era pregado entre os judeus naquela época? Era um evangelho que falava de morte, de cruz, do Salvador ter que morrer, do Salvador ter que sofrer, do próprio Salvador, do próprio Messias não poder se livrar da própria morte. Como é que ele ia se colocar num evangelho desse? No evangelho de perda, no evangelho de dor, no evangelho de cruz? Ele não queria porque a reputação dele seria manchada. Ele não queria porque a vida dele tinha muito mais valor para ele do que viver e morrer para Cristo. E nós precisamos entender que enquanto a nossa vida não for para viver e morrer para Cristo, nós verdadeiramente não nos convertemos como Pedro. Talvez conhecendo milagres, vendo coisas, andando, achando que anda com Jesus e tal. Mas o que adianta tempo de igreja? O que adianta tudo isso? Se Jesus Cristo voltasse agora, talvez nós iríamos para o inferno. Mesmo estando dentro da igreja, andando com Cristo, cantando canções, sendo usados por Deus, profetizando, fazendo e acontecendo. E o que será que Deus tem gerado em nós? Será que há conversão para que haja salvação? E talvez não há no nosso coração. E nós temos 2 caminhos: ou nós optamos pela conversão para que possamos alcançar a salvação, ou nós vamos continuar enganados. Eu tenho certeza que Deus nos faz refletir sobre isso, porque Deus quer nos livrar desse engano. Amém. Deus quer nos livrar de andar por essa posição. Não adianta andar desse jeito, não adianta achar que conhece, não adianta achar, porque isso não vai nos levar a lugar algum. Algo que Deus tem dito, tem falado muito comigo, que eu tenho orado muito em relação a isso, é que nós não podemos mais estar em tempos de buscar glória nessa terra. Nós não podemos mais estar em tempo de buscar o nosso ministério, o nosso nome. Porque quanto mais nome nós tivermos nessa terra, menos glória nós vamos ter no céu com Jesus. Mas quanto menos glória nós estivermos expostos a ver nessa terra, mais glória está reservada para mim no céu. Sobre o que nós estamos buscando? Qual que é a nossa perspectiva de evangelho? É buscar algo onde Deus tem que nos servir para nós estarmos dentro da igreja? Onde Deus precisa me dar satisfação para que eu possa fazer alguma coisa para Ele? Quem é Senhor é Ele, não somos nós. E um bom servo tem que obedecer ao seu Senhor sem querer satisfação de nada e sem nem querer saber depois o que vai acontecer. Ele é nosso Deus. Amém. E um pai sabe cuidar do filho. Minha mãe está aqui do meu lado, ela sabe cuidar de mim. Muitas vezes eu quero alguma coisa, eu acho que alguma coisa é boa para mim, e ela sabe olhar e falar: não é isso que é bom para você, ou não é disso que você precisa. E se eu parar, eu posso falar: não, tenho certeza que é isso. Mas ela sabe do que eu preciso. Agora imagina Deus não sabe a tua necessidade. Por que com tantos anos de igreja, talvez Deus ainda não fez nada? Porque nós buscamos a nossa vontade, porque nós buscamos a nossa glória, nós buscamos reconhecimento. Nós não estamos dispostos a buscar Cristo da forma como Pedro esteve disposto a buscar aqui. Algo que tem me chamado muito a atenção e que tem me incomodado e me feito refletir muito esses dias é a respeito da posição de Pedro aqui. A partir do momento que ele chorou amargamente e que ele chorou por entender que conversão é tomar parte na causa de Cristo, a vida dele mudou.
A partir daqui a sombra dele curou, a partir daqui defuntos ressuscitaram, a partir daqui algo começou a acontecer, porque ele não queria mais glória para si, porque a briga deles não era para saber quem estava à direita, à esquerda de Deus. Eles entenderam que quanto menores nós fôssemos, quanto menos coisas nós víssemos nessa terra, mais glórias estaria revestida e revelada para nós no céu no grande dia. Para o que é que nós buscamos? Será que nós estamos atrás de um movimento? Algum lugar que tem nome, que tem tido movimento, que tem tido um agito? O que nós queremos? Será que nós queremos ser um no meio da multidão? Ou será que nós queremos ser um que tem seguido e tem honrado o Evangelho de Jesus Cristo nessa terra? Eu não tenho medo de te dizer que Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Para buscar uma noiva pura e santa. Bendito é. Uma noiva que não tem buscado os seus próprios benefícios. Uma noiva que não precisa de sinais para andar. Uma noiva que não precisa ver nada acontecendo para manifestar a glória dele nesta terra. Pai. E você pode ser parte dessa noiva. Deus está fazendo algo. Aleluia. Deus está levantando a sua noiva nessa terra. Que tipo de vida nós precisamos ter? 2 Pedro 3:11, 3:9, 10:11 diz ali: sabendo que tudo vai acabar desse jeito, que tipo de pessoas vocês precisam ser? Sejam pessoas que agradem a Deus, sejam pessoas que apressem a sua volta. Glória a Deus. Como que nós podemos querer apressar a volta de Cristo, se a nossa vida tem tanto valor em relação ao que é o Evangelho? Deus espera encontrar algo diferente em nós. Deus quer cumprir algo maravilhoso na sua vida e Deus nos chama a isso. Se nós queremos viver esse Evangelho, tem que haver morte, porque se não haver morte, se não houver morte, não tem como haver vida. Olha, pastor, é tremendo isso que o Senhor ministra ao seu coração, está falando conosco aqui, porque, olha, como é triste nós vermos que o Evangelho de Cristo, nesses últimos anos, ele tem sido banalizado. Existem formas e formas de apelo para atrair pessoas para a igreja. Mas nós não temos que estar interessados em atrair pessoas para a igreja. Mas nós temos que saber que temos a chance, a oportunidade de levarmos pessoas aos céus. Mas falando a verdade de Cristo. E como isso às vezes é difícil, você dizer uma palavra que você sabe que alguém não queria ouvir isso, mas é a palavra que vai libertar. Como o pastor Jeter disse, existem bênçãos, existem coisas que se o Senhor der a mim e a você, isso não vai servir para o nosso bem, mas isso vai fazer a gente capotar para um outro lado e nos distanciarmos de Deus. Será que nós estamos preparados para receber o que a gente chama de bênção? Porque, diga-se de passagem, a gente foca só no que vai perecer, no que vai acabar. E a gente não foca naquilo que é eterno. Eterno. A palavra de Deus diz, porque esta breve e momentânea tribulação produz em nós peso eterno de glória. Pastor, isso é algo assim tremendo que nós vemos acontecer. Olha, é algo que é difícil ministrar sobre isso, mas não tem outro caminho. Fora um evangelho que não seja a cruz, não é evangelho, é autoajuda, não é? É levantar a galera e acabou. Nós vemos aqui em Joel 2, em cima do que a pastora está falando, Joel 2, capítulo 12, diz: o Senhor diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e lamentando, em sinal de arrependimento. Não precisa rasgar as suas roupas, mas sim rasguem os seus corações. E quantas vezes nós estamos acostumados a acabar um culto, a acabar uma ministração e nós choramos e vamos na frente e não muda nada, porque não é o nosso coração que está rasgado, mas nós estamos rasgando algo para que alguém veja a nossa posição. Aqui nessa palavra diz: sacerdotes, lamentem sacerdotes, chorem pelo povo, porque se não houver clamor, não tem como haver restauração dentro da casa de Deus, não tem como haver restauração dentro de Sião.
Nós temos vivido, e a pastora sabe aqui, que eu tenho vivido, eu tenho ministrado, eu tenho orado para apressar a volta de Jesus. O que eu mais quero é ver Jesus voltar. E o Senhor me convenceu que Ele não vai voltar enquanto nós não prantearmos por isso, enquanto isso não for uma angústia no meu coração, enquanto eu não tomar parte no sofrimento de Deus, enquanto eu não imaginar Deus olhando dos céus para a terra e ver o que está sendo feito com esse Evangelho. Eu não preciso estar em nenhum lugar falando. A pastora sabe a dificuldade que foi para mim chegar aqui agora para falar isso. Eu não preciso estar aqui falando isso. O que eu preciso estar fazendo é em secreto, é orando para Deus se levantar homens nessa terra, que se angustiem pela situação do Evangelho e que clamem verdadeiramente por isso, para que o Espírito incomode. Deus deseja levantar homens verdadeiramente que façam alguma coisa em prol do reino de Deus, que não queiram edificar seus próprios reinos, que não queiram edificar a sua própria vontade, que não queiram ver sinais, que não precisam ser movidos por sinais. Nós vemos os apóstolos aqui, eles só faziam os sinais, sabe para quem? Para quem não conhecia o Evangelho. É verdade. Porque aqueles que já conheciam não precisavam mais dos sinais. Glória a Deus. Os sinais é manifestação para o mundo, não é para a igreja não precisa ficar vendo sinais. A igreja tem que crer nesse Evangelho e andar segundo esta palavra. Porque esta palavra é quem vai libertar, esta palavra é quem vai fazer. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós queremos ficar buscando sinais, alicerçar nossa fé em cima de sinais, em cima de revelação, em cima de profecia, em cima de tantas coisas que não estão causando nada. Nós precisamos buscar o que é eterno. Nós precisamos buscar o que é no céu. Há 1 ano nós estamos ministrando somente sobre isso, sobre apressar a volta de Jesus e deixar de viver para nós mesmos, para viver para manifestar a glória dele nessa terra. Nós não precisamos de glória, nós precisamos manifestar a glória dele nesta terra, da forma como ele tem. Nós precisamos entender que se não houver choro e quebrantamento no nosso coração, se nós não nos angustiarmos por essa causa, nós não vamos fazer nada. Não adianta nós sairmos e fazermos se não houver quebrantamento e choro, se nós não conseguimos sentir a agonia que está no coração de Deus. Quantas vezes nós olhamos, nos alegramos, e quantas vezes Deus está tão longe de dentro das nossas igrejas. Quantas vezes nós somos tão bens, tão alegres, tão fazendo, e Deus está tão longe, se repugnando do que tem sido feito ali dentro. Nós precisamos nos angustiar, porque a noiva de Cristo está corrompida. A noiva de Cristo está suja, mas Deus está levantando um exército nessa terra que vai remir essa noiva. A noiva de Cristo vai se levantar. E eu digo para você, você sabe a partir de onde que essa noiva vai se levantar? De Guarulhos. Nós somos o celeiro desta nação. Glória a Deus. O Brasil é o celeiro desse mundo. E é de Guarulhos que Deus vai levantar um exército. Bendito, e você pode fazer parte dele. Senhor. O Senhor nos chama para isso. O Senhor não nos colocou aqui à toa. Nós não estamos aqui buscando glória, mas nós estamos aqui buscando a remissão da noiva do Cordeiro, para que ele possa voltar e encontrar uma noiva pura. A igreja hoje que não prega mais a volta de Cristo e vive para ela não é noiva de Cristo. Um noivo, quando vai casar com uma noiva, quando dois estão noivos, eles vivem para aquele noivado, eles vivem para aquele casamento, e nada mais alegra eles, e nada mais satisfaz eles, porque o que eles mais querem, sabe o que é? O dia do casamento. O que menos nós queremos é o dia do nosso casamento com o Senhor, porque nós ainda estamos muito focados na nossa própria vida, preocupados com o nosso futuro. Será que nós temos um futuro? Será que nós vamos acordar amanhã? Será que nós temos uma expectativa de acordar amanhã e fazer alguma coisa? Se não for Deus nos sustentar, com certeza nós não temos. Mas Deus está levantando uma igreja nesta cidade. Glória e a Deus. Nós vamos remir a noiva do Cordeiro. Talvez ninguém nunca vai saber disso. Mas eu tenho certeza que um dia no céu, Deus vai cobrar de cada um de nós, sacerdotes e povo, o que nós temos feito. E lá no céu, nós receberemos a nossa recompensa. Lá no céu, eu terei a minha glória. Não precisa ser nessa terra. Não precisa estar nosso nome estampado em lugar nenhum. Nós precisamos ser conhecidos no inferno. E nós precisamos ser conhecidos no céu. E Deus está fazendo isso conosco.
Não é em vão que você está assistindo isso. Deus conta com você. Deus está incomodando homens de Deus nessa terra que não estejam dispostos a lutar pelo seu reino, mas pela causa e pelo reino de Cristo. Bendito é o Senhor. Nós somos parte disso. E você vai fazer isso conosco. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor tem feito algo tremendo. E eu não tenho outra coisa a dizer aqui, pastor, a não ser vamos orar e vamos encerrar aqui. E eu tenho certeza que você vai continuar sendo impactado aí, agora, aonde você está, no nome de Jesus. Vamos orar, pastor? Senhor, meu Pai, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito agora, Pai, sim, Senhor, encontre lugar agora de fazer cair toda a máscara de iniquidade em nome de Jesus sobre a Sua igreja, Pai. Senhor, meu Pai, nos faça despertar para o Teu Evangelho, Pai, porque o Senhor vem bradando nas nuvens, Pai. Senhor, meu Pai, nós não podemos somente falar isso, mas nós temos que viver isso, Pai. A nossa vida precisa mudar, Pai. Nós precisamos entender que hoje falta um dia menos para a vinda do Senhor, Pai. E que talvez nós estamos indo para o inferno, tendo tantos cargos dentro da Tua igreja, Pai. Seu Pai, nos perdoa, Pai. Seu Pai, nos faça entender e viver a Tua palavra, Pai. Porque se a Tua igreja entender essa palavra, Pai, o mundo será abalado, Pai. Seu Pai, mas a igreja precisa ser abalada antes do mundo, Pai. A igreja precisa ser consertada e voltar, Pai. Seu Pai, entra agora com o Teu Espírito em cada lar agora, Pai. E opera agora, Pai. Como prova desta palavra, aonde precisar haver cura agora, a cura vai brotar agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entre com a Tua luz agora, Pai. É o que nós pedimos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor fez estremecer o nosso coração. O Senhor tem feito algo grande, vai continuar fazendo. Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado. Mas a bênção de Deus e a revelação do trono de Deus é ilimitada. E ela continua alcançando você aí, onde você estiver. O Senhor vai te incomodar com esta palavra. Porque esta palavra é do trono de Deus. De um versículo, pastor, tão conhecido por nós. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E só. Da nossa parte, acabou. Porque as demais coisas não é problema nosso. Elas serão acrescentadas pelo Senhor. E não duvide de que o Senhor sabe tudo, nos mínimos detalhes, tudo que você precisa, tudo que você mesmo não sabe que precisa. O Senhor Deus sabe. Eu quero convidar você para estar conosco no culto de jovens, onde o pastor Jeter tem ministrado todos os sábados, nesse culto de jovens, e tem sido algo tremendo da parte do Senhor. Mas esse culto de sábado não é só para jovens, ele é para adulto, de jovens de 0 a 200 anos, está valendo, está entrando. Então esteja conosco na Igreja Evangélica Corpus Christi, e no domingo também, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Você pode ter certeza que você não vai ouvir uma palavra de que se você cantar mais bonitinho você vai ganhar um carro nem uma casa. Mas que você é um soldado de Deus, que Ele conta com você nesta terra para resgate de outros, em nome de Jesus Cristo. Um grande beijo e fica na paz do Senhor. Não pelo que sou, mas porque